Bom dia, então, pessoal. Bom, a gente vai retomar, então, o estudo do texto do Jean Coutu. A maioria, todo mundo que está aqui estava semana passada, menos o Pedro, mas o Pedro assistiu e tem assistido. Estou vendo que a maioria das pessoas que está em casa também, em geral, tem acompanhado. O que me deixa à vontade aqui para, enfim, para fazer uma pergunta aqui que eu acho que é fundamental e ouvir um pouco de vocês. Ah, e como é que tem sido estudar esse texto aqui para vocês? Não é um texto que a gente apresenta logo de cara para alguém que está começando nos ensinamentos. Ah, no entanto, invariavelmente é logo de cara que alguém que está chegando, entrando em contato com o budismo tibetano, é, passa a praticar as sadhanas das divindades. Então, apesar desse ser um texto que detalha muito, né, do que se tratam as fases de criação e completude na prática das divindades, e, portanto, ser um manual extremamente didático para quem vai fazer essas práticas, esse texto não é apresentado logo de cara, mas quando você chega num centro budista, de budismo tibetano, uh, mais tradicional, como é o nosso, de pronto você vai ser convidado a fazer uma prática da divindade. E aí, de fato, o que é isso, né? O que eu estou fazendo? Do que se trata? Eu vejo aqui o mérito do trabalho da Camila e da Clarissa nas aulas de Vida e Mente, porque a gente tem aqui pessoas que vieram aqui para o KPG, né? E estão perseverando por conta de um contato com os ensinamentos do Senhor Buda, numa apresentação um pouco mais secularizada, digamos assim, como foi o formato que o Lama Trillet desenvolveu, é, o programa do Vida e Mente, mas estão aqui vocês entrando em contato logo em seguida com essas práticas das divindades e daí por diante. E eu me lembro, Daniel, você comentar em algum momento, olha, eu estou aqui, eu fiz o Vida e Mente, tal, estou aqui experimentando e estou vendo, às vezes não é tão fácil para mim, mas estou acreditando que isso aqui em algum momento vai ficar mais fácil, vou entender e tal. Queria te perguntar, como é que é entrar em contato com esse texto, com essa trajetória que você teve? Isso tem esclarecido, tem confundido? O que você tem extraído enfim, dessas instâncias aqui que a gente tem visto nesse texto? Te esclarece, te confunde? Como é que é? Eu, né, cheguei aqui no templo, né, através do Vida em Mente, né, como você falou aí com a Camila, através de um ensinamento secular um pouco, mas eu acredito que nada é por acaso, né? Então, eu tinha uma conexão com o budismo tibetano, um pouco mais de trás, mas eu resolvi refrear um pouco, experimentar um pouco mais do Sansara, para constatar se realmente ele é ineficaz mesmo. As tentativas foram me convencendo. Enfim, eu voltei vim para Brasília, acabei sendo chamado para um concurso, e estava nem esperando vir mais para aqui. E aí eu disse, bom, então eu vou me conectar um pouco novamente com o budismo. Acabei chegando aqui, consegui logo assim, inicialmente, ter uma conexão muito sincera.
gosto da forma como os ensinamentos são apresentados de uma maneira mais autêntica mesmo. E a partir de agora eu estou me familiarizando, né, com essas práticas das deidades. E inicialmente para mim algo foi, eu confesso que eu fui muito cético. Eu não estabeleci inicialmente, né, assim, ó, hoje eu consigo já com a prática da Tcheresi, que espontaneamente está me vindo a vontade de fazê-la em casa. Então, fazer minhas meditações um pouco na perspectiva chinesa mesmo, concentrar-se num ponto e tentar manter ali uma estabilidade. Só que eu estou inserindo agora a leitura e a tentativa da criação, né, da deidade, ainda que isso não venha de forma muito clara, mas começa a surgir uma familiarização já. Eu começo a observar que isso está me trazendo mais confiança, mais motivação, e eu vou insistindo, ainda que isso não seja algo bastante como é descrito, da deidade, né, sobre sua cabeça. E é um esforço, né, que eu tenho feito e tenho constatado uma conexão. Isso está me trazendo, é isso, vá por aí. Então, tem a questão da paciência, mesmo que eu vou exercitando, não é algo imediato assim, que vai surgir, mas eu sinto gradualmente uma perspectiva de relação, de conexão com essa deidade. Está me aparecendo esporadicamente nos insights, e aí eu vou fazer, ainda que eu esteja ceticamente, digamos, mas a uma devoção eu confio. É um pouco nessa perspectiva que está me aparecendo. Mas é muito de fé e confiança. Eu vou sentir que tem alguma coisa que está melhorando. Eu estou fazendo leitura do mundo que fazia. Eu vou meditar, eu vou ler antes um pouco a prática de Tcheresi e tentar criar. E é isso. Não, mas o teu depoimento é super sincero e precioso, assim. E eu acho que isso que é... Se não for desse jeito, né? Se não for uma pergunta sincera, como eu estou fazendo, se não for uma resposta sincera como a tua, o que que a gente está fazendo aqui, né? E acho que a grande maioria das pessoas, no nosso contexto aqui do Brasil e tal, se dispõem e se apresentam a essa prática muito parecidamente como você descreveu aí. Eu não tenho nem o que acrescentar, assim, eu acho que é um depoimento extremamente válido, porque ele é sincero e ao mesmo tempo ele vai mostrando que alguma coisa que é difícil racionalizar e tal está acontecendo, e com base em confiança e fé, que no budismo tibetano é central, né? O que a gente diz quando a gente começa na prática aqui do Dorje Tumma? A devoção é a cabeça da meditação. O lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais. Ao grande meditador que continuamente ora para ele, concedai as vossas bênçãos, para que a meditação seja livre de distrações. Enfim, há uma disposição, e tem uma instância aqui do Django Control que fala isso. A gente vai voltar e avançar no texto do Django Control hoje, porque foi assim um pouco que o Kalu Rinpoche fez no vídeo 6. Tem 7 vídeos, né, dos ensinamentos do Django Control. E aí, no início do vídeo 6, ele começa a comentar. Quando ele vai começar a comentar as instâncias, ele volta para a instância 22, e vai até a instância 25. A gente viu na semana passada a instância 22, 23, 24. A gente vai e volta da forma como o Rinpoche fez. E vejam, e só um parênteses aqui, né? Vocês vão ver, tanto no texto do Django, esse comentário do Trango Rinpoche, né, do texto do Django Kotru, quanto
nos ensinamentos que o Kalu Rinpoche dá sobre esse texto, quanto o que eu vi do estudo longo que aconteceu no Tergar, do centro do Mingyur Rinpoche, sobre esse texto, que chega a um determinado momento, os professores dão uma acelerada no texto. A gente está em instância por instância, mas chega no momento que eles aceleram. Por exemplo, a gente tem aqui mais 67, a gente tem mais 45 instâncias para estudar. A gente só viu 22. Essas 22 o Kalu Rinpoche deu em 5 vídeos, né, em 5 encontros, e essas 45 restantes ele deu em 2 encontros. Pegar o texto do Trango Rinpoche, vocês vão ver também que a gente vai fazer isso, a ideia é compor esses ensinamentos, mas ele não vou dizer que é uma digressão, mas ele abre um pouco para falar sobre outros pontos importantes do budismo tibetano e se afasta um pouquinho do conteúdo estrito, né, assim, que o texto traz. No Tergar também eu percebi que chegou um momento que eles começaram a pular algumas instâncias. Por quê? Porque num determinado momento o ensinamento começa a ficar muito profundo, assim. E ele começa a fazer sentido na medida em que o praticante tem algum nível de familiaridade com o sentido profundo da prática. E aí não faz muito sentido você ficar discursivamente falando sobre algo que é muito mais experiencial. Então a gente vai ver isso de alguma forma, a gente vai tentar conduzir os nossos estudos respeitando essa percepção dos grandes mestres, mas trazendo elementos que possam ah, compor a compreensão de vocês a respeito do que se trata esse texto. Tá? Isso é só um parênteses que eu estou fazendo aqui. Mas voltando ao teu depoimento e a relação que, por exemplo, o Kalu Rinpoche faz com isso e com o texto, a instância 25 vai dizer o seguinte: ao praticar dessa forma, a meditação sobre a natureza da mente, é, que é o sentido profundo da prática, assim, a gente já falou aqui, eu tenho uma abordagem nos ensinamentos na linhagem Mahamudra, por exemplo, numa perspectiva mais progressiva do caminho, a lógica das preliminares comuns, preliminares especiais, Shine, Platon e Mahamudra, né? Por exemplo, é a maneira como, quem não viu esses ensinamentos, como o Trango Rinpoche apresenta os ensinamentos sobre a prática de Dorje Chantuma, que a gente estudou aqui, que é o texto que a gente faz quando a gente chega aqui todo dia de manhã no domingo, né? Ele vai nessa perspectiva, ah, que é mais, digamos, gradativa e daí por diante, né? Bastante didática, detalhada e daí por diante. Tem uma outra perspectiva de abordagem que vai trabalhar com o corpo sutil, com canais, ventos, tiglês, que está relacionado às yogas. Isso é uma outra maneira também de você abordar o caminho Mahamudra, e que é ensinada mais num contexto próprio e daí por diante, porque vai lidar com a tua fisiologia sutil, né? Então, as 6 yogas de Niguma, as 6 yogas de Sukhasidi, 6 yogas de Naropa, que em geral são ensinadas no contexto do retiro de 3 anos, né? Isso é uma outra maneira de você abordar. O texto traz poucos elementos aqui sobre as yogas, né? Ainda que você possa integrar, por exemplo, alguma das yogas em algumas práticas de divindades. Em geral, isso acontece. A prática, por exemplo, das 4 divindades que a gente tem aqui na linhagem Champa, num primeiro momento você faz uma pequena prática de tumo. E você acaba integrando algumas práticas com o corpo sutil para criar condições mais favoráveis para o reconhecimento da natureza da mente. E uma terceira forma de você fazer a abordagem dos ensinamentos é ir na prática da natureza da mente, que é bem mais sutil, né? Extremamente profunda e daí por diante. Então ele está dizendo o seguinte: ao praticar dessa forma a meditação sobre a natureza da mente, porque a gente vai voltar um pouco às instâncias, e o texto vai falar sobre essa prática da natureza da mente, o poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior. Então, quando você falava, né, não há uma lógica, assim, não há uma descrição muito linear do porquê você está fazendo a prática e a medida da tua compreensão no caminho e daí por diante. Você fez o depoimento mais franco possível, né, Daniel? Mas, no entanto, tem uma componente de confiança, de respeito, de apreço ao que a gente está fazendo aqui, muito provavelmente por um processo de estudo, reflexão e prática,
Você tem lido um pouco a respeito, você tem refletido a pertinência do que a gente tem feito, você colocou em prática no Vida e Mente, você tem colocado em prática aqui, e é a partir desse tripé de estudo, reflexão e prática que você insiste e volta. Insiste e volta porque tem algum nível de respeito, de apreço, uh, de confiança, e esse é o sentido da palavra Mogyu, que a gente chama de devoção em tibetano, ela tem a ver com respeito e confiança. É essa medida de um respeito, de um apreço, de uma confiança que faz você, bora lá, vamos ver, eu acho que tá. E você volta, e você continua fazendo, e você começa. É difícil explicar, mas eu estou sentindo que alguma coisa está acontecendo aqui e eu insisto, e eu volto, e a gente vem voltando, e volta de novo, e volta, e quando vê, tá amarrado. Porque, pelo menos foi assim comigo, é, é difícil estabelecer de fato uma racionalidade por trás, por exemplo, dessa forma específica de praticar o budismo, que é a prática dos meios hábeis, né? Skillful means, assim, que eles falam em inglês. Assim, tem um método aqui de praticar que, que, que trabalha numa perspectiva que ela não é tão matematicamente demonstrável, mas ela vai produzindo algum efeito. E o que a gente veio falando já no mês de agosto e agora no encontro da semana passada, de novo, assim, há uma correlação, por exemplo, ela não se limita só a isso, a prática das divindades, mas há uma correlação entre a prática das divindades e um processo de purificação ou de reapreciação da maneira de lidar com a realidade, um, sutilmente transformando, por exemplo, o processo de nascimento, morte, bardo, renascimento e daí por diante. Então a gente falou a semana passada, por que eu faço esse tipo de visualização de lótus, lua, letra, divindade, daí por diante, porque isso vai de certa forma purificando tipos de renascimento, como sendo o renascimento do útero, espontâneo, do ovo e daí por diante. No fundo, a prática da divindade ela tem a maneira de apresentar uma outra perspectiva, a maneira de lidar com a realidade, esse processo, esse ciclo de renascimento, por meio de uma maneira que, quando você olha as duas frentes, você fala, mas peraí, eu visualizo uma divindade, eu não renasço dessa ou daquela forma, como é que essas coisas se comprovam e se juntam? não há essa não há essa maneira demonstrável como a gente está acostumado a construir o saber, né, no Ocidente, daí por diante, que me dê total garantia, né, assim, clareza de que é isso que de fato está acontecendo. Mas a partir de um sentimento de apreço, de respeito, a gente confia. Bom, então eu vou fazer e aos poucos isso vai produzindo algum resultado que é difícil a gente demonstrar isso causa aquilo e daí por diante, mas algum resultado vai se produzindo. E é essa componente fundamental que o budismo vajrayana traz, um elemento de devoção. Vamos sair desse conceito que a gente tem aqui no Ocidente, que é uma coisa meio cega, meio irracional e daí por diante. É uma devoção traduzida como respeito e confiança, apreço, que se constrói por meio de estudo, reflexão e prática. E, portanto, a devoção pura, que a gente sempre fala, ela não é condição, ela é quase resultado. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa existir, sem a qual eu não me disponho a percorrer o caminho para encontrar esse resultado. Então, a devoção ela aparece meio que no início e no fim, mas ela vai se transformando no processo, né? O respeito e a confiança que se dá eventualmente por um argumento razoável, por uma admiração por alguém que ensinou o ensinamento há 2.500 anos atrás, aquilo que tem uma componente um pouco mais racional e tal, vai ganhando uma outra dimensão, ela vai passando a ser mais experiencial. E aí chega, a coisa vai ganhando tal proporção que você
sabe, a partir da tua própria experiência, que aquilo que está sendo ensinado provoca uma mudança na tua percepção da realidade, e é a partir daí, não de um bom argumento, mas a tua própria experiência que você volta. Você volta não porque o lama é legal, não porque aqui a gente toma um chá 10 e meia, não, porque assim, você está colocando aquilo em prática e aquilo está produzindo, porque você sabe, alguma transformação. E é o que a gente sempre cita, né? O Kalama Sutra do Sr. Buda, ele vai dizer, olha, não siga os ensinamentos porque alguém vestido dessa forma, com bons argumentos, disse que é válido. Experimente. Se for válido, você continua. Se não servir para você, descarte, né? E o budismo vai trabalhar, então, muito em cima dessa perspectiva. É, eu acho válido a gente resgatar esse depoimento que você traz, Daniel, e trazer um outro componente também, que é importante, às vezes não é dito assim, quando a gente chega num centro budista e tal, porque se segue uma lógica, né? Veja, assim, eu entrei em contato com o budismo é, seguindo as orientações de dois professores, como o Lama Trilê e o Lama Sonan, que vêm de uma matriz, assim, e de um contato com um praticante como o precedente Kalu Rinpoche, um praticante que ficou 12 anos em caverna, um praticante que viveu no Tibete, depois foi para o Butão, depois veio para o Ocidente em 72 e daí por diante, mas ele é de 1905. Então a gente teve a oportunidade de beber aqui numa fonte, né? O Lama Trilê como secretário do Kalu Rinpoche na França, o Lama Sonan como alguém que cresceu no monastério com o Kalu Rinpoche, né? Desde pequenininho e tal. Então o que chega para a gente é uma versão muito tradicional mesmo da prática, né? Assim, a gente estudar tibetano, fizemos um retiro de 3 anos sentado na caixa, assim, não, não teve ninguém amaciou nada, né? Foi uma versão assim bem tradicional e tal. Mas a gente vai vendo que para o budismo ter uma se assentar de forma a imaginar, né, uma perspectiva de longo prazo na nossa cultura e daí por diante, você vai tendo que fazer algumas adaptações. E o budismo, isso não é abrir concessões e fragilizar a essência do ensinamento. Não, assim, quem já viu, né, alguma apresentação é, histórico filosófica do budismo, vai ver que o budismo, por onde ele passou, ele foi ganhando conformações relacionadas aos contextos culturais dos seus espaços e da sua época. Assim, faz parte da essência do budismo isso, né? O budismo é uma tradição é, e não pressupõe esse ou aquele contexto cultural ou histórico para ser válido ou não. Se ele traz uma verdade, essa verdade ela é verdade em qualquer contexto, né? Então, o budismo tibetano vai ter uma conformação que carrega alguns elementos da tradição da sua época, né? Xamânica, a esotérica. Ele vai ter componentes particulares no budismo Chan relacionados à cultura e à tradição da época em que o budismo chegou lá, ah, marcadas por elementos do taoísmo, do confucionismo, daí por diante. E a mesma coisa vai ganhando agora a conformação aqui no Ocidente. Então, veja assim, toda essa interlocução entre os praticantes budistas e a neurociência, né? Os grandes praticantes contemplativos se encontrando com os grandes neurocientistas e trazendo argumentos novos, né? Assim, para a maneira de compreender o ensinamento budista. Como eu estava dizendo, né, a maneira, a conformação, por exemplo, que a gente vê o Dharma ser apresentado lá no Instituto Tergar do Mingyur Rinpoche, é uma plataforma digital,
extremamente rico, precioso e adaptado à nossa realidade, né? Eu estou dizendo tudo isso para fazer um comentário simples, voltando que quando você entra em contato ah, com o budismo tibetano nessa perspectiva mais tradicional, como a gente entrou em contato aqui, às vezes parece que a única forma de se praticar o budismo tibetano é por meio da prática das divindades. E não é. A prática das divindades, né, a fase de criação e conclusão ou completude da prática das divindades, é uma das formas de se praticar o budismo tibetano. E se num determinado momento você diz, tá, eu entendi, eu gostei, mas eu não tenho uma conexão com esse tipo de prática, não significa dizer que você não tem conexão com o budismo ou com o budismo tibetano em particular, porque existem várias outras formas de praticar, e isso nem sempre é dito. Então eu já vi pessoas que chegaram aqui no centro budista e falaram, Lama, eu tentei, mas esse negócio de visualizar uma divindade, para mim é muito... E saíram, e nunca mais voltaram. E isso é uma pena. É preciso que seja dito assim, né? Esse texto que a gente está estudando aqui, e que trata da prática das divindades, de criação e conclusão e tal, é um dos ensinamentos e uma das formas de praticar o budismo tibetano. Vocês estão tendo aqui ensinamentos com a Lama Pelmo, com o Lama Drimé, vocês têm contato com, né, textos e livros de outros mestres, daí por diante. Então, é uma consideração importante a se fazer, né? Ah, sim, os meios hábeis das práticas de criação e completude, na forma das sadhanas, das práticas das divindades, é um elemento extremamente marcante do budismo tibetano, mas não é a única forma de praticar. Então, quando você estava dizendo, eu tenho a matriz do ensinamento do Vida e Mente, né? Assim, esse é um típico exemplo, Lama Trilê chegando aqui, ele começou ensinando tudo aquilo que ele aprendeu e da forma como ele aprendeu, né, com o precedente Kalo Rinpoche e tal, mas o tempo foi passando e o Lama Trilê percebeu, a gente precisa fazer alguma coisa diferente aqui, né? E ele concebeu o Vida e Mente. O Vida e Mente ele é muito parecido com aquilo que o Mingyur Rinpoche faz no Tergar, com Joy of Living, o Path of Liberation que eles têm lá. O Vida e Mente sim, é um programa que o Lama Trilê desenvolveu, um meio hábil extremamente sábio, entendeu? De fazer uma aproximação com o saber da tradição, ah, com as formas de construção de saberes do Ocidente. E veja, tanto é verdade que aqui, ó, tem duas pessoas que estão aqui que vieram e por conta do Vida e Mente, assim. Então veja como é importante, né, essa nova conformação. Mas como eu dizia para vocês, ah, você estava dizendo, né, Daniel? Eu vim, eu tenho a minha prática de chinês, e aí agora eu incorporei a prática da divindade, e eu estou fazendo, mas, de certa forma, a prática da divindade, em grande medida, tem a ver com a prática de chinês. Ao invés de você se concentrar na respiração, que é a sua consciência tátil do ar entrando e saindo do seu corpo, você está se concentrando na consciência mental, na visualização que você está fazendo. Eu posso, por exemplo, o Lama Sonan, ele, quando falava da maneira como ele aprendeu, né, a fazer a prática de chinês lá no monastério, era assim, era fazer uma concentração sobre uma esfera de luz branca luminosa. Então você visualiza uma esfera de luz, não me lembro agora exatamente em que ponto e daí por diante, e você mantém a sua plena atenção, prática de chinês, numa visualização de uma esfera de luz branca. Isso é uma maneira tradicional de se praticar chinês, né? Consciência mental é uma visualização de algo que você criou com a sua mente, né? E mantendo a plena atenção sobre essa visualização. O que a gente faz na prática de Chirenzi, em boa parte da prática, é se concentrar num processo que está se dando na sua imaginação. Veja, então assim, entende que você está praticando o chinês, que foi aquilo que você aprendeu no Vida e Mente, mas a partir de uma outra forma. E a riqueza que se traz é, ainda que eu não consiga explicar e demonstrar concretamente, o relato que a gente tem é que ao longo de 1000 anos, pelo menos,
né, 1.500 anos de prática. Desses meios hábeis, o que se faz para além de praticar chinê, calma mental, é de uma certa maneira ir purificando a forma como você percebe a realidade e tipos de renascimento e ações não virtuosas que você praticou e daí por diante, por esse meio sutil que é se concentrar numa manifestação pura da mente desperta, como a gente entende que é Tcherenzhi ou Tara, como forma de você ir progredindo no caminho, trazendo outros componentes que vão além, única e exclusivamente, da plena atenção, da prática de chinês. Entendeu? Então, é o que a gente está fazendo aqui. Detalhando um pouco o que vai além de uma constatação mais preliminar de que a prática da divindade é uma maneira um pouco mais rica de se praticar a calma mental, ou chinês. E tem mais coisa aqui. Tem outros elementos e daí por diante. E é colocando em prática que a gente vai verificando o potencial contido nessa maneira sutil de ir colocando em prática os ensinamentos do Senhor Buda, tá? O texto aqui, ele vai... eu vou retomar aqui as instâncias 22, 23 e 24, até chegar a essa instância 25 ao qual eu me referia com Kalu Rinpoche, em que o texto vai dizendo o seguinte, né? A clara forma, a instância 22, a clara forma da deidade é a aparência luminosa da sua própria mente, e as experiências insatisfatórias também são. Presta atenção. A clara forma da deidade é a aparência luminosa da sua própria mente e as experiências insatisfatórias também são. A aparência luminosa da mente está relacionada a esse aspecto de manifestação da mente. A mente tem uma maneira de se manifestar numa forma pura, como a expressão de Tcherenzhi, como a expressão manifesta da compaixão, numa forma. Se eu tivesse que dizer qual é a forma da compaixão, a gente responderia, na perspectiva do budismo tibetano, a compaixão tem uma forma, e a forma da compaixão é, por exemplo, Tcherenzhi. A gente não tá... A gente fala, mas compaixão é um sentimento, né? A gente fala de 3 aspectos da compaixão. A compaixão tem uma dimensão afetiva ou emocional, eu sinto a compaixão, né? Meu coração se sensibiliza, né? Numa determinada situação, é do campo do sentir. Há uma dimensão cognitiva da compaixão, a capacidade de conhecer a experiência de sofrimento do outro, né? O aspecto de empatia, digamos, mais marcadamente associado à ideia de a capacidade de conhecer a experiência de sofrimento do outro, e um aspecto motivacional, um verdadeiro engajamento no sentido do aliviar do sofrimento do outro, né? Isso é a ideia de compaixão que a gente tem. A gente não costuma falar, tá, mas e aí? E qual é o formato que isso tem? A gente fala, não, não tem forma, eu sinto, eu entendo e eu me engajo. Não tem, tá, mas e se tivesse uma forma? A gente diria, a forma é Tcherenzhi. Quando a gente está falando sobre essa perspectiva, né, da natureza da mente, essas referências que a gente tem mais convencionais e daí por diante perdem um pouco a intensidade. Assim. Nós estamos falando da possibilidade do aspecto manifestação da mente ganhar uma expressão na forma de uma divindade, que é Tcherenzhi. Então ele está dizendo, a clara forma da deidade é a aparência luminosa da sua própria mente, na sua forma pura, né? E as experiências insatisfatórias também são. Quando eu estou com raiva, com medo e daí por diante, isso também é expressão da mente. É ou não é? Um pensamento. O que que é? É uma manifestação grosseira da minha mente baseada em medo, ciúmes, desejo, raiva. Os pensamentos estão sempre associados a emoções e daí por diante, ganhando uma expressão manifesta na mente, um pensamento, uma emoção e daí por diante. Dessa forma, também é a mente que deseja claridade e tenta sucessivamente. Essa aspiração de alcançar um nível de realização e tal, esse desejo também é a expressão da própria mente. E a mente é a deidade de sabedoria e o guru. O sentido último
não há diferença entre a mente do guru e a minha própria mente, assim, né? É a mesma natureza. A mesma natureza, a nossa natureza última também é sabedoria, também é deidade. Tudo é a aparência da mente. E ainda assim, a mente em si é sem fabricação. Tudo que se manifesta é um aspecto de manifestação da mente. E ao mesmo tempo, a mente no seu estado natural, ela não é uma fabricação. Ela simplesmente é com um potencial de manifestação. A beleza desse ponto essencial da prática, dos dois estágios, é que não importa qual dos muitos estágios de criação você pratica, se você aplicar lucidez clara e atenção plena, meramente sem distração, quando a meditação estiver clara, ela surge como claridade e vacuidade, e quando obscura, ela surge como obscuridade e vacuidade. É extremamente profundo esse verso. Aqui ele está falando fundamentalmente de uma prática de reconhecimento da natureza da mente. Enquanto eu estiver fazendo a prática da deidade e eu estiver fazendo o desenvolvimento e a criação da divindade, enquanto a minha mente está clara e lúcida, a visualização que eu estou fazendo é a expressão manifesta da claridade e vacuidade, na sua forma claridade, né, no seu aspecto puro, a manifestação da divindade. E quando eu estou fazendo a prática da divindade e vem pensamentos grosseiros enquanto eu estou fazendo a prática, que invariavelmente acontece, isso não é diferente do estado natural da própria mente se manifestando, mas aí numa forma grosseira. Eu vou praticar num estado de reconhecimento da natureza da mente, onde o puro, aquilo que conceitualmente eu chamo de puro e impuro se manifestam, e eu permaneço ainda assim no estado natural da mente. Fala, Pedro. Posso fazer a pergunta? Claro. Na prática de heresia, lá no futebol, não vou acreditar, não demorar muito tempo, mas depois que a gente já faz, né, a acumulação e a meditação, tem o trecho que fala que todos os pensamentos são de heresia e todos os sons são um monte de 6 sílabas e tudo. Então, na verdade, assim, a gente já fazendo a prática da divindade, mesmo no momento da criação e da acumulação, a gente já pode estar ciente de que mesmo que surjam pensamentos grosseiros, são de heresia. Os pensamentos são puros? Como é que é isso? Veja, ótima pergunta, Pedro. E isso a gente vai entrar. Eu vou deixar para te responder na sequência do que eu vou dizer aqui para você. Sim. Mas tá quente. É isso, Pedro. Já é. Você está entendendo que já é? Porque eu estou entendendo que, na verdade, é interessante. Isso eu acho que até remete à pergunta que o senhor fez no começo, né? Quer dizer, qual que é, para nós, qual está sendo a importância de estudar esse texto aqui? Parece, pelo que o senhor já está explicando, parece que a gente já pratica Mahamudra praticando a criação da divindade. Desde que a gente saiba e estude e entenda que isso que o texto fala. É isso mesmo. Acaba de explicar. Você vai saindo dessa clivagem de que existe um momento em que você agora vou praticar Mahamudra, vou praticar a natureza da mente, e agora eu estou fazendo a fase de criação. Tá acontecendo agora, gente. Não tem diferenciação. A gente parte dessa condição, faz toda uma fase de criação para dissolver, para voltar e na essência nada mudou. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Assim, só complementando, em relação a esses pensamentos impuros, né, que surgem durante a disposição e a aspiração da criação, né, da entidade. Isso, às vezes, é praticamente 90% da prática. Tá os pensamentos impuros ali, assim, como quem diz para você, não vou conseguir. Isso tá cheio aqui de distrações, eu não consigo minimamente conseguir, quer saber isso.
essa silvarrice se desponte em 5 cores, mas se você, eu insisto, e isso me parece uma luta da mente, como quem diz, não, larga isso, olha isso aqui que é bonito, olha isso aí, é uma luta é um controle da mente que isso vai se tornando mais claro, mais lúcido, e a confiança e a devoção não adianta, eu vou, por mais que isso não me traga nada, eu vou, tem algo que me estimula a fazer, então minha experiência, às vezes, é desestimulante em alguns momentos que não surge nada. E eu me lembro do Assanga lá, com a tentativa de largar aquilo tudo, encontro alguém na rua fazendo um alfinete lá, uma barra de ferro. Não, eu vou voltar. Eu vou. E aí, as formas que cada um chegou aqui são diferentes. Eu tinha uma conexão, a vida em mente já me trouxe junto a outras coisas. Pode ser que para muita gente aquilo ali você pratica e sai daqui, mas aquilo, ao mesmo tempo que você sai daqui, fica uma sementinha ali na sua cabeça, eu vou voltar um dia, eu não sei quando. Para mim, não. Agora, eu não tenho alternativa, eu estou aqui, eu vou seguir, e isso está fazendo sentido. Ah. Mas eu sinto que é uma luta da mente, e eu sinto que é artificial também a criação da entidade e depois desfazer. Mas é uma forma que eu tenho de dizer, eu faço o que eu quero da minha mente, eu vou criar uma forma pura agora aqui e não vai, assim, eu não quero que outras coisas me interfiram nesse meu momento. E está começando a ficar mais controlável. Eu vou criar aqui a Terezinha, vou desfazer e vou meditar nessa capacidade. Eu nem penso em Mahamudra, eu nem sei, mas depois eu chego lá, não sei, mas aqui eu quero controlar isso aqui, esse processo. Eu crio, desfaço e fico. Se eu conseguir isso, tá pronto, deixa eu conseguir isso, depois eu penso outras coisas. Mas, veja, o texto vai dizer aqui, em geral, o estágio de criação é fabricação artificial. É exatamente o que você falou. Mas o caminho da fabricação leva ao estado natural autêntico. É exatamente o que você disse, veja, e é importante. Tudo que está sendo dito aqui dialoga diretamente com o texto. Veja, e aí, em especial, exatamente em relação ao que você falou, e esse é um ponto talvez o mais importante de se trazer, dentre várias coisas importantes que são trazidas, mas que me chamou a atenção, e talvez seja o mais remarcável mesmo, quando o Rinpoche foi explicar essas instâncias, no início do vídeo 6, que está lá no site do KPG, ele vai endereçar exatamente isso que você trouxe, né? Ele vai dizer o seguinte, bom, mas a pergunta mais do milhão, assim, né? Não diz a pergunta do milhão, mas a questão mais importante é o seguinte: como eu faço, né, para ter essa visualização clara e perfeita da divindade? Qual é a técnica e daí por diante? Tal. Ela diz: olha, desculpa frustrar a expectativa de vocês, mas quando vocês estão fazendo a prática da visualização, toda essa dificuldade de concentrar na imagem da divindade, daí por diante, porque vem vários pensamentos grosseiros e daí por diante, tudo isso nada mais é do que a condição que se encontra a sua mente. Então, assim, quando a gente vai fazer a prática de chinê com foco no objeto visual, acontece, eu estou no objeto visual, aí começa a vir um pensamento, e vem outra, e eu volto para o suporte visual, volto para o suporte visual, e daí por diante. Eu estou me familiarizando com o funcionamento da mente, eu estou vendo que tem várias coisas acontecendo na minha mente, tentando me distrair, e eu estou colocando o meu suporte sobre a consciência visual, desse sino que está aqui na minha frente. Quando eu vou fazer a prática da criação da divindade, vários pensamentos vão me distrair também. É a mesma coisa, assim. Eu vou me dar conta de que enquanto eu estou fazendo um exercício mental de me concentrar numa imaginação, numa visualização que eu estou fazendo com a minha mente, vários outros elementos estão se manifestando na mente. O que eu vou almoçar hoje? Caramba, estou com dor nas costas e daí por diante. Não tem diferença aqui. E você está se deparando com
as condições verdadeiras do teu estado mental nesse momento. Não existe, portanto, assim, nenhuma grande técnica e daí por diante, senão nesse momento simplesmente constatar o seguinte: todas essas distrações que estão aparecendo e daí por diante refletem o estado da tua mente nesse momento. E tudo bem, é importante seguir daí por diante. Agora, o que o texto está dizendo aqui é que essa maneira de dizer pensamentos impuros, distrações e daí por diante, é um rótulo para colocar algo que está ganhando expressão manifesta na sua mente e que, na sua essência, é o Dharmakaya. Lembra que a gente recita no texto de George Chantuma? A essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Eles não são nada e ainda assim surgem. Acontece que tudo aquilo que se manifesta na mente, a partir de uma perspectiva de dualidade, eu coloco isso é distração, isso eu não posso, isso eu posso, e daí por diante. E essa maneira dual de lidar com as experiências que se manifestam na minha mente me aprisionam no samsara. Porque tem coisas que eu gosto e eu não gosto. Na hora que eu estou visualizando a divindade, eu não quero que apareça a vontade de comer uma torta de sobremesa. Mas quando eu não estou fazendo a prática da divindade, aparece aqui a vontade de comer a torta, ali eu quero a torta e tal. Então, vejam, essas experiências de agora eu quero, não quero e daí por diante, vão criando uma lógica de dualidade, deixando escapar que, na essência, aquilo que parece ser uma distração como ele diz, é uma obscuridade, vacuidade, e aquilo que parece ser a manifestação pura da mente, a divindade, Tirenzi, é a manifestação claridade e vacuidade. Num sentido último, não existe puro ou impuro. E o budismo vajrayana ele é extremamente rico em quebrar conceitos sobre essa perspectiva, né? Os mahasiddhas, os yogis, eles vão adotar as posturas menos convencionais do mundo justamente para quebrar essa rigidez entre certo e incerto, puro e impuro, e daí por diante. Porque é essa dualidade que nos aprisiona no samsara. Mas enquanto isso não for de verdade uma realização, eu preciso desses referenciais para ir me conduzindo a uma situação em que eu transcendo essa lógica de dualidade. Então, assim, a essência da prática é, num determinado momento, não haver mais essa diferenciação entre pensamentos impuros e prática da divindade. Você simplesmente está meditando, e aí, como o Pedro estava dizendo, todos os sons são um mantra de 6 sílabas, todas as aparências são de Tirenzi, todos os sons são um mantra de 6 sílabas, todos os pensamentos são expressão da grande sabedoria. O aspecto manifesto, tudo aquilo que se manifesta, tem a natureza da mente na sua essência. É o que a gente recita na prática de Dorchen Tun. A essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Eles não são nada e ainda assim surgem. A questão é como eu me relaciono com aquilo que se manifesta na minha mente. Se eu sou capaz de reconhecer que as coisas são como são e como são perfeitas, não do ponto de vista discursivo, mas como uma maneira de estar no mundo, eu vou reconhecendo que há um estado de completude, de perfeição, acontecendo aqui e agora. Mas a gente não, nesse momento, não se relaciona com essa experiência de realidade sobre essa perspectiva. A gente está esperando chegar a hora do intervalo, a gente está com uma dor. A gente não embrace, assim, não acolhe tudo aquilo que se manifesta como sendo a expressão natural da mente no sentido último. E a maneira de eu ir me identificando com essa expressão pura e me desidentificando com uma expressão grosseira da mente, trabalhando do ponto de partida onde nós estamos, que é de uma lógica de dualidade ainda, é uma maneira de eu ir me aproximando de uma forma de conhecer a realidade tal como ela é. É isso que a prática das divindades se propõe a fazer, entende? Só um segundinho, mas você ia perguntar? Ela está querendo perguntar, Lama, mas assim, só uma frasezinha. Então, dentro do que você está falando, né, Lama? Aproveitando a fala do Daniel, assim, eu não venço nenhuma luta, eu me libero da própria luta, quando eu reconheço que não há luta. Exatamente. Não é para sair dessa lógica de eu estou brigando com os pensamentos e daí por diante, e percebendo, como você falou, eu insisto. Eu vou. Assim como quando a gente faz a prática de chinês, a gente fala, não fica brigando com os pensamentos. Eu não posso pensar isso. Só volta a sua atenção para o suporte visual. Mas
Atenção aqui. Você vai ganhando algum nível de autonomia diante de tudo aquilo que apela aos seus sentidos, para voltar a sua atenção para o suporte que você escolheu. Na prática da divindade, a gente vai dizer: esse suporte que você escolheu é a tua própria natureza pura. Então, o que você está fazendo, de certa forma, é voltar para a sua própria natureza pura, que tem uma expressão manifesta como Tirenzi, mas que não é diferente da minha própria natureza. Por isso que eu vou visualizar Tirenzi no alto da cabeça, depois ele dissolve em luz e eu me torno Tirenzi. Para quebrar essa lógica de dualidade, eu vou usar no início uma fabricação, como o próprio texto aqui. Em geral, o estágio de criação é fabricação artificial, mas o caminho da fabricação leva ao estado natural autêntico. É a própria sequência. Eu li o 22, né, para explicar essa coisa da obscuridade, vacuidade, claridade, vacuidade, né, para dizer a ideia, quando eu pratico a natureza da mente, é sair dessa lógica convencional do puro e impuro, do obscurecimento, da claridade, e reconhecer a própria natureza da mente tal como ela é, pura, né? E aí, na sequência, ele vai dizer: para alcançar essa condição, o estágio de criação é uma fabricação artificial, mas o caminho da fabricação leva ao estado natural, autêntico. Eu uso essa realidade de dualidade para sabotar a realidade de dualidade. Eu aproveito essa realidade aqui e saboto ela. Eu pego o que está à minha disposição e faço uso disso para desconstruir essa maneira de lidar com a realidade. Essa é a ideia da prática da divindade. Com convicção na falta de realidade na raiz ou base do apego ilusório às aparências ilusórias, descansar no estado primordial é o estágio de conclusão em si mesmo, o próprio estado natural. O primeiro estágio é o significado provisório, que é a fase de criação, e o segundo, que é a fase de conclusão ou completude, é o significado definitivo. Eu faço uso dessa capacidade de manifestação da mente, usando deliberadamente a minha mente, criando, e por isso o aspecto de criação tem essa lógica de fabricação artificial como uma maneira de quebrar a rigidez, a forma apegada como eu lido com essa realidade e voltar para o estado natural da mente, que é quando eu faço a dissolução da divindade e permaneço aonde? Naquilo que já é, desde sempre. Eu parto dessa perspectiva no início da prática, faço todo esse exercício para voltar para a condição natural da mente. O que o ensinamento do mestre vai fazer é simplesmente abrir o teu coração para você reconhecer o que já é, não está fora, não está em outro lugar. É aqui e agora, mas eu não estou enxergando. E essa disposição de abertura no coração que vai fazer você enxergar uma coisa que é tão óbvia, é tão evidente, está tão próxima dos meus olhos, que por ser tão óbvia, evidente, tão próxima, eu não consigo enxergar. Como enxergar o meu próprio olho. Como reconhecer assim, o caráter essencial do ar que eu respiro. Assim, é tão óbvio o ar que eu respiro que eu não tipo, eu ignoro. Mas quem eu sou sem esse ar? Que escapa, né? A todo instante da minha valoração, né? E fora de uma lógica de valoração assim, né? No estado natural das coisas tal como elas são, essa lucidez que está presente na minha mente agora, mas a gente não está refletindo sobre essa, né, assim, essa capacidade de conhecer, tá? Mas quando eu paro de falar, não tem esforço. Você está lúcido agora. Mas quanto tempo vai levar para eu logo me engajar na ideia de que eu tô aqui, você tá ali, e as coisas, e o almoço, e não sei o quê? E aí eu vou pingando como um macaco louco de galho em galho, me identificando com experiências da realidade que eu tomo como sendo verdadeiramente existente, mas que no final das contas são um balé de cores se manifestando na minha mente. Essa fixação nas experiências que me prende no samsara, que a gente chama, nesse ciclo de renascimentos. Quando reconheço a realidade tal como ela é, eu já tô. Não tem mais nada para fazer. Mas é tão óbvio que eu falo, não é possível, né? Tem, né? Como assim?
voltei de novo. É o que acontece. Eu acredito que você já tenha respondido, mas, então, para que complexificar tanto se simplesmente é? A impressão que me dá é que a gente utiliza veneno até um extremo em que ele se torna remédio. É isso mesmo? São tantas explicações, tantas palavras, tantas técnicas, tantas. Se é assim. Veja, por exemplo, assim, no budismo do caminho do meio, Madhyamika, na prática, por exemplo, o Gelupa, eles vão usar o debate discursivo, né, como uma maneira de você esgotar totalmente todos os argumentos e ficar assim, quando você chega numa hora que você fala, então é isso. É aquilo que eu já falei, né? Assim, o budismo vajrayana, ele é o da técnica radical, assim, eu não posso ter desejo, eu não posso. É aquela ideia que o Kalu Rinpoche vai dizer assim: você tem duas formas de tirar a água do ouvido, né? Bate, tira a água do ouvido, ou se joga na água. Quando você se joga na água, não tem mais água, tudo é água. Não tem água dentro do teu ouvido e fora. O budismo vajrayana é isso. Ele vai usar, né, por exemplo, toda essa maneira. Então a mente ela cria um monte de coisa. Então vamos aproveitar esse aspecto colorido e tal, não sei o quê, para transcender essa dinâmica do colorido, assim. Então a gente vai fazer os. Porque, por exemplo, se você for na prática do budismo Chan, por exemplo, budismo Zen, é outra maneira de praticar. É totalmente minimalista, não tem imagem de Buda, porque Buda é um estado de consciência, às vezes vai ter a imagem de Buda, mas enfim, é permanecer no estado natural da mente. Eles vão usar os koans, né? Que são coisas que são argumentos que quebram toda a rigidez da tua lógica, entendeu? Porque na hora que o teu raciocínio racha, você está na cara do gol. Então, são maneiras diferentes de você praticar. Então, é importante, assim, lembre, não é que eu tenho dificuldade de fazer a visualização da divindade, como eu faço para manter essa clareza. Sim, quando o Kalu Rinpoche vai dizer assim, quando você vai, na medida em que sua mente vai se tornando mais estável e daí por diante, olha para essa flor. Todo mundo olha para essa flor roxa aqui. Olhou? Feche os olhos agora e enxergue essa flor com os olhos fechados. Vocês conseguiram enxergar a flor com os olhos fechados? Veja, nesse curto espaço de tempo, a gente está prestando atenção e daí por diante. A minha capacidade de visualizar uma forma com a qual eu me familiarizei um certo tempo é muito fácil. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Ó. Eu olho para esse sino, eu fecho os olhos, eu consigo visualizar o sino. A questão é por quanto tempo eu consigo sustentar essa imagem visual. O que vai acontecer passados 3, 5 segundos? Vai vir uma preocupação, vai vir tipo, olha o som da cigarra. Caramba, depois eu tenho que preparar meu almoço. Outras experiências mentais vão naturalmente se manifestar na mente. Não é? Causas e condições reunidas vão produzir os resultados naturais. Assim, eu vou pensar em outras coisas, vou ter outras preocupações. E essa imagem, ela vai deixar de ser tão nítida na minha frente. A ideia é que, na medida em que você vai praticando, estabilizando a sua mente, daí por diante, você consiga naturalmente sustentar, porque você escolhe essa imagem mental por mais tempo e daí por diante, até que não tenha que ter nenhum tipo de esforço. E essa imagem mental, que a gente tenta sustentar por mais tempo na prática da visualização, ela por ser a expressão manifesta do estado puro da mente, livre de erro e daí por diante, ela vai criando uma conexão, um processo de identificação com essa forma pura da mente se manifestar, com a compaixão. Porque a forma de Chirinzi, ela manifesta uma série de aspectos da mente desperta.
Isso é um meio hábil de eu ir me aproximando da minha própria natureza. É o tempo, é o exercício, é a serenidade que vai me dando condição de, aos poucos, ir sustentando mais tempo essa visualização. Assim como quando eu faço a prática de chinê e tenho que usar minha respiração como suporte. Talvez seja mais difícil usar a consciência mental ao mesmo tempo em que eu uso a recitação e daí por diante para manter essa visualização. Tudo bem, essa é uma das formas de você praticar o budismo, né? Fazendo uso desse meio hábil manifesto para ir reconhecendo aos poucos qual é a sua própria natureza, né? No início, numa lógica de dualidade, a visualização não alta a minha cabeça, depois, num determinado momento, permanecendo visualizando a minha própria natureza como sendo Tirenzi, né? É isso que a gente faz na prática da divindade. Então, eu me desidentifico com o eu grosseiro, me identifico com a manifestação pura da mente desperta, para, num determinado momento, largar toda forma de manifestação deliberada, qualquer exercício deliberado, e permanecer no estado natural da mente. Se eu sou um grande praticante, eu já saio no início da prática, nesse estado natural da mente, faço toda a criação, sem perder o estado natural da mente, volto para o estado natural da mente. Isso é uma maneira mais refinada e que a gente vai comentar um pouquinho aqui quando a gente for fazer a leitura dos comentários do Trango Rinpoche. Então, olha, aqui essa maneira de apresentar tem muito a ver com essa perspectiva da prática da natureza da mente, que é essa forma mais profunda já de reconhecer o estado natural da mente, né? Quando ele diz, olha, não tem diferenciação entre pensamento grosseiro e visualização da divindade, tudo é a manifestação da mente, né? Aí ele vai dizendo, olha, eu uso a fase da criação como uma fabricação por meio da qual eu vou levar ao estado natural autêntico. É a instância 23. Na instância 24, ele vai descrever, é dito que se você compreende a mente, você conhece todas as coisas. Mas se você não a compreende, conhecer todas as coisas apenas obscurece a mente. O grande mestre Nagarjuna disse, quando há a apropriada compreensão da vacuidade, tudo é apropriado. E quando não há apropriada compreensão da vacuidade, nada é. Todas as diversas denominações, como Mahamudra, Dzogchen, Caminho do Meio, Intenção Iluminada Absoluta dos Vitoriosos, Natureza Intrínseca, Paramita da Sabedoria, Sherab, né? Visão, Meditação e Ação, e assim por diante, indicam que nem a mente em si, nem a verdadeira natureza dos objetos possui qualquer realidade inerente, e estão além de qualquer intelecto e expressão. Esse único ponto pode ser tido como a síntese de todos os ensinamentos. A ideia é chegar nesse estado de lucidez da mente em que não há diferenciação, né? Entre aquilo que obscurece e o que é obscurecido e daí por diante. Fora dessa dualidade. É isso que a gente quer alcançar quando a gente está falando na prática da natureza da mente. Que é essa prática mais sutil, que, assim, né? Eu posso falar sobre isso, tal, mas o fundamental é eu conhecer a partir da minha própria experiência do que se trata isso, né? E a instância de 25 vai dizer, ao praticar dessa forma, a meditação sobre a natureza da mente, que volto a dizer aqui, né? Pode ser cheia de bons argumentos, todo esse blá 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 que eu estou fazendo, mas é uma prática que prescinde de toda essa argumentação discursiva, digamos assim. Ao praticar dessa forma a meditação sobre a natureza da mente, o poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior, tornando desnecessária qualquer coisa que seja além disso. Entretanto, a maioria das pessoas conhece muito pouco sobre a prática da meditação na natureza da mente, e dessa forma, sua meditação torna-se inefetiva. Veja assim, como é difícil você alcançar a sutileza contida na prática da natureza da mente, não porque ela seja de um nível de complexidade, não, é porque ela é tão óbvia que a gente não
não toca ela assim, né? Como poderia tocar, entendeu? Não é porque ela é muito complexa. Eu volto a dizer, eu sempre falo, as práticas do terceiro ano do retiro são as práticas mais simples que existem. Você imagina, uma pessoa que fez o retiro no terceiro ano, ele vai fazer umas práticas com umas visualizações. Nada de visualização, nada. É? Se você olhar a imagem do Kyumpo Neljor na Tanka, que é o detentor da nossa linhagem, como ele está sentado? Ele está assim, ó. Não tá. É isso. Não, ele está assim, ó. Relaxa. Ao relaxar, a prática de você estar com a mente plenamente relaxada, mas ao mesmo tempo não distraída. É a não meditação e não distração. Não tem nada para fazer, ó. Mas ao mesmo tempo você não está distraída. Então, como manter esse grau de concentração que a gente está tendo nesse momento aqui dentro do centro e de fato a gente consegue direcionar a mente para algo mais menos distrações, mas ao mesmo tempo vai dar o intervalo ali fora, nós manteremos um outro grau de clareza que não é isso aqui que é, né? Que eu tento é tentar levar para a vida cotidiana esse grau, Ah, mesmo sabendo que as pessoas estão na dualidade ali, e aí eu não consigo, ao ah, mesmo tempo também eu me permito ser dual ali, mas isso que está acontecendo aqui é o que eu gostaria ah. que acontecesse lá fora Então, também. a ideia é a gente chegar, a gente vai praticando durante a sessão e, e, e vai tentando integrar isso no dia a dia, até o momento que não tem diferença entre sessão e não sessão. Obrigado. Obrigado. E não tem mais diferença. Se eu estou sentado na almofada fazendo meditação, é transformar o seu próprio modo de ser. Isso é o tempo de prática. É o tempo, é a perseverança. Então, você vai criando condições mais favoráveis para você ir experimentando um pouco mais disso, para que aos poucos você vá infundindo essa experiência que você aos poucos vai se familiarizando enquanto você está sentado na prática formal na sua vida cotidiana. Sim, não. Até refletir ao fazer a pergunta, no sentido, às vezes, a prática de criação da mente para mim, eu incorro em alguns questionamentos. No sentido de, por exemplo, se tudo está na minha mente, se assim, todas essas divindades são criadas pela minha mente, eu não estou querendo ser provocativo, muito respeitosamente. Para que, por exemplo, pedir bênção ao lama, a ter a bênção do lama, a bênção de outra mente, faz sentido, por exemplo, fazer pedir ao Buda proteção, pedir aos Igãs proteção, se tudo está na minha mente, então eu deveria pedir proteção apenas na minha mente. Há sentido nessas práticas devocionais de oração a outra mente, no sentido de se o Buda me proteja ao trabalho, ou me proteja nesse exame, me proteja desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Isso às vezes me confunde um pouco. Parece que uma autossuficiência. Eu tenho um pouco de receio de escorregar nessa autossuficiência. Como se tudo está na minha mente, não há sentido de ter devoção ao lama, ter devoção ao Buda. Então, assim, é extremamente importante sua pergunta. O budismo tem essa lógica de autorresponsabilização e, portanto, não atribuir a um outro é, uma experiência mágica que seja capaz de me trazer algum tipo de benefício e daí por diante. Há uma lógica causal fundamental. Então, aquilo que você vai experimentar é fundamentalmente consequência das suas próprias ações no mundo e daí por diante. Então, isso é verdade. Ah, mas assim como tudo, né? Se eu estou dizendo que tudo é criação da mente, por que que eu tomo água? Por que que eu cuido da minha alimentação? Se tudo é manifestação da mente, eu vou sentar e vou ficar meditando
enfim, não vou ter preocupação de atravessar a rua na faixa, porque tudo é criação da mente, daí por diante. Veja, nós estamos numa realidade relativa, né? E essa água, ela me beneficia. Por mais que ela seja insubstancial, vazia de uma existência inerente, isso aqui é vacuidade, esse corpo é vacuidade, daí por diante. Essas causas e condições reunidas trazem um benefício. Se eu não colocar, não beber água, esse corpo não vai se sustentar. E essa preciosa existência humana, né, a possibilidade de eu aproveitar essa existência para reconhecer a natureza dos fenômenos, vai ser desperdiçada. Então, eu não posso negar que, a, apesar do fato da realidade fundamentalmente ser uma expressão manifesta da mente, existe uma interação entre os fenômenos que proporcionam a possibilidade, as condições para que eu possa, na essência, lidar com essa realidade, não só discursivamente, mas como um modo de ser, como sendo fundamentalmente a expressão manifesta da mente. E aí um grande praticante e tal, ele vai poder praticar numa caverna durante 8 anos sem tomar água ou sem comer e daí por diante. A fisiologia dele já vai funcionar de uma outra forma. Então, quando a gente está falando de receber as bênçãos e daí por diante de um mestre e tal, numa determinada perspectiva, é, a natureza da mente do professor, do Buda, é a mesma que a minha. Ao voltar a minha mente um gesto de respeito, de devoção por aquele outro professor e daí por diante, de certa forma eu gero uma abertura para reconhecer que a natureza dele e a minha é a mesma. E esse é o conceito de bênção. A bênção, fundamentalmente, tem a ver com a intensidade da prática daquela outra pessoa que alcançou e reconheceu a natureza dos fenômenos tal como ela é, no momento em que eu me, de certa forma, entro num estado quase que de união à mente daquele mestre, eu possa desfrutar das condições que aquela outra mente alcançou para reconhecer que não há diferenciação entre a minha própria natureza. Então, o conceito de bênção aqui não é uma luzinha que vai cair sobre a minha cabeça e vai abrir as portas de uma condição mais favorável de prática, com conforto, com liberação de obstáculos e daí por diante. Não, tem uma lógica de autorresponsabilização fundamental na prática. Mas a abertura do coração proporcionada por uma profunda postura de respeito, de apreço por aquilo que aquela outra pessoa alcançou, cria as condições para que eu possa reconhecer que aquilo que aquela outra pessoa alcançou, reconheceu, fundamentalmente é a natureza da minha própria mente. Não há dualidade. Esse é um meio pelo qual eu gero esse tipo de postura. E a bênção tem a ver com isso, assim, né? Tudo aquilo que aquela pessoa já alcançou e daí por diante, e que faz com que aquela pessoa experimente a realidade de uma forma mais autêntica e tal, ao abrir meu coração para isso, eu entro em contato com essa maneira de conhecer a realidade e daí por diante. E isso cria condições mais favoráveis para o meu caminho. Isso, de certa forma, acelera a possibilidade de eu reconhecer as coisas tal como elas são. É, se não fossem os ensinamentos do Senhor Buda, que chance eu teria de percorrer esse caminho? Veja. Então eu tenho um respeito, eu tenho um apreço por aquilo. E na medida em que eu vou me abrindo para esses ensinamentos sem pré-julgamentos, sem desconfianças e daí por diante, e isso é processo que leva tempo, não é de uma hora para outra. Mas quando eu verdadeiramente me abro para aquela experiência, a partir de estudo, reflexão e prática, eu posso experimentar essas bênçãos que têm muito mais a ver com a realização daquela outra mente, que proporciona a possibilidade de eu reconhecer que não há dualidade. É ilusória essa perspectiva de dualidade. Por isso que, na essência, a maneira última de se tomar refúgio é na própria natureza da mente. Ela não está fora. Mas para que eu possa reconhecer que ela não está fora, numa lógica de dualidade onde eu estou inserido, eu me relaciono com
com o Buda Shakyamuni, com os ensinamentos dele, com o meu professor e daí por diante, num primeiro momento como sendo algo diferente de mim, para, na medida em que minha prática vai avançando, reconhecer que não existe essa dualidade. É uma maneira pela qual eu faço isso. Por isso a prática da divindade, por isso o respeito ao professor e daí por diante. De novo, é quase que uma fabricação artificial, uma maneira para eu sabotar essa lógica artificial e reconhecer, na essência, não há diferenciação entre a natureza da mente do Buda Shakyamuni e a nossa. Essa é uma perspectiva de dualidade. Tudo bem? Então, gente, a última instância, né? Ao praticar dessa forma a meditação sobre a natureza da mente, que foi a instância que eu li, né? O poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior. Eu estava acabando de dizer agora, tornando desnecessária qualquer coisa que seja além disso. Lembre-se, o professor ele é como um barco, gente, que me faz atravessar o rio da confusão. Depois que eu atravesso esse rio da confusão, eu não vou ficar carregando o barco nas minhas costas. Eu deixo o barco na margem do rio. Se eu fico carregando o barco nas costas, né, o meu professor e daí por diante, eu continuo ainda na lógica da dualidade, entende? Se eu já atravessei esse rio, eu deixo o barco na margem do rio. Ao praticar dessa... Mas eu preciso atravessar o rio, hein, gente? Não é atravessar qualquer... Falando do rio Amazonas. Não. O rio ele pode ser o rio Amazonas, ele pode ser né, assim, o córrego da vida da esquina, depende de como a gente percebe. Ao praticar dessa forma a meditação sobre a natureza da mente, o poder da devoção permite fazê-la desabrochar a partir do seu interior, tornando desnecessária qualquer coisa que seja além disso. Entretanto, a maioria das pessoas conhece muito pouco sobre a prática da meditação na natureza da mente, e dessa forma, sua meditação torna-se inefetiva. E aí, só o ensinamento da natureza da mente acaba sendo inefetivo, né? Assim, porque ele é tão simples que aí eu vou precisar da prática das divindades, da prática de Shime, Platão e daí por diante. Para chegar num determinado momento e você voltar e falar, mas era aquela que você me fez dar tudo isso. Então, vai fazer o que? A gente não enxerga, né? O que é o a gente, eu tô geral. Então a gente visualização, luzes irradiando, almofada, meditação e tal, não sei o que para tudo bem? Gente, então vamos fazer o intervalo. Eu vou ter que sair. Eu estou fazendo um retiro esses dias aqui, mas a gente vai fazer o chá e o Luiz vai conduzir a prática de Tirense com vocês, tá bom? Então vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.